Olá, bom demais ter você por aqui. Mais uma vez, de forma democrática, o Brasil elege a pessoa que vai comandar o país pelos próximos 4 anos. Dilma Rousseff, do PT, venceu Aécio Neves, do PSDB, com vantagem apertada e diferença de 3,5 milhões de votos. No programa de hoje, vamos discutir o resultado da eleição e os desafios que deve enfrentar o novo governo. Nós vamos receber Carlos Ranulfo, professor do Departamento de Ciência Política da UFMG e coordenador do Centro de Estudos Legislativos da Universidade. Fique com a gente, o 2 Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi inventado na Segunda Guerra Mundial. Representava a separação do mundo em dois mundos. Alexander Fleming fez uma descoberta que iria salvar o mundo. Professor, muito obrigado, por sua presença aqui no 2 Pontos mais uma vez. Primeira pergunta é fácil, professor? É saber quais foram os erros e os acertos da campanha de Dilma e de Aécio nesse segundo turno. Olha, eu acho que as duas campanhas fizeram o que se esperava delas, né? Eu acho que Dilma explorou bem o temor de uma certa volta ao passado com o PSDB, explorou bem algumas brechas que o Aécio abriu, basicamente o Armínio Fraga, a indicação do Armínio Fraga, e explorou também bem as debilidades das gestões do PSDB no presente, de forma que ela pôde fazer, quer dizer, tanto o problema da seca em São Paulo, como o problema de Minas Gerais. Então, mas o Aécio também, eu acho que teve muito mais acertos do que erro. A campanha do Aécio, ela soube fazer uma... Quer dizer, ela precisou fazer um giro de discurso, porque a campanha do Aécio no primeiro turno era muito centrada em Minas Gerais. A derrota em Minas fez com que ele não pudesse mais manter esse discurso. Ele teve que, mas ele soube rapidamente sair disso, quer dizer, apresentando-se agora basicamente como a questão da mudança, né? E eu acho que não há erros na condução da campanha do Aécio. Eu acho que ele se apresenta como um candidato da mudança, explora os 2 pontos mais frágeis do atual governo, que é a inflação combinada com baixo crescimento e os problemas ali na Petrobras, explora isso na medida da exaustão que ele pode. Então, eu diria assim, se o Aécio perdeu, não foi por causa da campanha em si, da maneira como ele conduziu a campanha, pelo menos a campanha televisiva. Acho que as razões são outras. Mas o legado que ele defendeu do Fernando Henrique, que tem alta rejeição, a gente pode acreditar um pouco a isso? Porque, diferentemente do Serra e do Alckmin, né, que negou o Fernando Henrique, ele colocou o Fernando Henrique não na campanha, não no programa, né, na TV, mas sempre nos debates fazia referência ao Fernando Henrique. A gente pode acreditar isso como erro? Não acho que seja um erro, porque o PT faria isso de toda maneira. O PT fez isso contra Alckmin, fez isso contra a Serra e faria isso contra Aécio, querendo Aécio ou não, né? A questão do Aécio é que essa era uma pauta que não interessava a ele, quer dizer, o Aécio tentou levar a campanha para a pauta que lhe interessava. De certa forma, a campanha tem um aspecto de um diálogo de surdos, né? Cada um falando da sua pauta, isso inclusive se transparecia muito nos debates, perguntava sobre um assunto, respondia sobre o outro, e a tréplica sobre um terceiro, né? O assunto, porque cada um tinha a sua pauta, e cada um tentava emplacar a sua pauta. E acho que, então, nesse sentido, tanto faz se o Aécio se declarasse. O grande incômodo do Aécio foi a derrota em Minas. Mas isso não é um problema da campanha nacional, né? Isso é uma campanha da realidade mineira que promoveu uma surpresa. Em relação aos escândalos de 2006 e de agora, Lula se reelegeu em meio ao escândalo do Mensalão, Dilma se reelegeu em meio aos escândalos da Petrobras. A corrupção é uma pauta que o eleitor não considera na hora de votar, professor? Não, ele considera sim, tanto considera que há um nítido deslocamento de um setor do eleitorado petista. Se você a perda de apoio do PT na classe média está muito vinculada ao problema da corrupção, né? A perda entre eleitores de ensino superior
Claro, tem aspectos econômicos também, existe uma inflação mais alta para a classe média, tá? Mas certamente que é onde o discurso, um discurso ou seja, a ideia de você tentar apresentar o PT como o partido da corrupção, ele tem uma aceitação, ele teve uma aceitação na classe média. O PT perdeu o eleitor, ele compensou essa perda com outro tipo de eleitor que ele ganha, que é o eleitor que se beneficia dos programas sociais, das políticas públicas do PT. Mas, sem dúvida nenhuma, o PT perdeu o eleitor, tanto para a esquerda, por exemplo, os que foram para o PSOL, que eram petistas, né? Como também o setor da classe média que deixou de votar no PT em função... agora, no caso do que você cita, a campanha de 2006, a questão era muito mais dramática, né? Porque, vamos lembrar, o mensalão foi um processo de meses de exposição, um envolvimento direto, né, e muito evidente de pessoas do PT. Nesse caso da Petrobras, o que existe são depoimentos, vazamentos, tal. Eu acho que o caso Petrobras não teve muita repercussão. O mensalão teve, né, mas o caso Petrobras não teve. Se Dilma enfrentasse um mensalão, não se reelegeria. Um escândalo na proporção do mensalão. É porque Lula é Lula. O Lula conseguiu dar a volta por cima no mensalão, algo que pouca gente acreditava que ele faria. Quero saber agora sobre a escolha do Pimenta da Veiga aqui para o governo do Estado, se isso de alguma forma acabou influenciando e de que forma que isso influenciou. Foi na escolha dele mesmo ou na condução da campanha dele de não colar no Aécio Neves logo de início? Eu acho que foi... essas coisas assim, a escolha foi infeliz, né? Foi infeliz porque você tem aqui, você tinha muitas opções aqui, né, que estavam colocadas, outras poderiam ser pensadas. O PSDB tem aqui quadros experientes, quadros com um bom trânsito no interior. Por exemplo, uma das questões que evidentemente mais atrapalhou a campanha do PSDB aqui foi a insatisfação, que já era grande, das bases de prefeitos e tal, com a administração. A administração Anastasia não corresponde à expectativa de muitas das articulações que o PSDB vinha fazendo no Estado. E aí você coloca um candidato que não tem nenhuma relação com essa base, nenhuma, zero, né, que ninguém conhecia o sujeito. Isso é um desastre completo. Então, acho que não é um problema de campanha, é um problema de escolha do candidato. Na verdade, agora, o que o PSDB estava pensando? Ele entrou nessa campanha de salto alto, falou, quem eu puser, eu ganho. E aí errou, né? Sobre a máquina pública, se ela tem alguma influência também, se continua tendo, já que, mais uma vez, a gente teve um presidente reeleito e também o índice de governadores reeleitos chega a 60%. Tem algum peso? Mas depende. Aqui em Minas, por exemplo, não teve, né? Eu acho que a gente tem que... Veja o seguinte, quando o eleitor está inclinado a ir para um lado ou para o outro, é muito difícil você segurar essa inclinação, né? Então, assim como você teve lugares onde houve reeleição, mas, por exemplo, o Tarso Genro não se reelegeu no Rio Grande do Sul, o Agnello não se reelegeu no Distrito Federal, o PSDB não fez o sucessor aqui. Quer dizer, você tem vários exemplos de máquinas, e olha que a máquina do PSDB aqui é muito poderosa, que não funcionaram. Quer dizer, tem um limite nessa coisa de você ser o candidato da situação, né? Isso tem um limite, isso não transforma alhos em bugalhos, né? Essa diferença pequena de votos entre Aécio e Dilma, como é que a gente pode explicar isso? De fato, o Brasil está dividido, professor? O que o senhor pensa? O eleitorado se dividiu, né? Isso é uma constatação. Você tem um eleitor que... havia uma vontade, o país está dividido em dois, mesmo esteve dividido em dois, entre aqueles que efetivamente queriam tirar o PT do governo, né, e os que queriam manter. A diferença foi pequena. Eu não sei, e eu acho que mesmo depois da eleição, você ainda observa uma situação ainda de polarização, né, em redes sociais, inclusive, aliás, muita bobagem sendo dita, né? Pedindo-se impeachment da Dilma, completamente estapafúrdio, né? Mas a tendência, eu acho que no eleitorado, é isso se arrefecer, né? Você tem, eu não acredito que você tenha no Brasil
48% de antipetistas. Não, você tem o antipetismo, né, que é uma marca, ele é bem arraigado no Brasil. Né? Ele pega, se você pegar qual que era o índice de rejeição da Dilma, que eles falavam assim, não voto em nenhuma hipótese na Dilma, 30%. Esse é o índice de rejeição. Tá? E esse é mais ou menos o tamanho do antipetismo. O PT criou uma identidade e uma contra-identidade. Né? Você tem o eleitorado, 24%, 25% se identifica com o PT e 30% odeia o PT. Tá? O resto da votação do Aécio são pessoas que estavam descontentes com o governo, mas que numa situação que o governo melhore a situação, podem votar no governo. Tá? Então isso depende. O que vai acontecer com o eleitorado depende, da partir de agora, depende do desempenho do governo. Né? O país não está irremediavelmente dividido em dois. Então, isso aí é bobagem. Uhum. Essa intolerância, esse preconceito aí que o senhor já citou, é comum em eleições ou veio com mais força desta vez justamente por causa das redes sociais? Não, a coisa das redes a rede porque a rede é um lugar, eu costumo dizer que a rede é o submundo da política. Né? Eu, aliás, desconsidero. Né? Para qualquer efeito de análise, eu acho ficar correndo atrás da rede uma bobagem. Né? Ali acontece de tudo e não acontece nada. Né? Não acho que tenha tanta importância, não. Eu acho que o que é mais forte e é mais duradouro no PT, no país, e aí que aparece nas redes, é o que eu estava mencionando, o antipetismo. Esse é um sentimento antigo, ele vem lá de Collor. Se você pega a eleição do Collor, esse sentimento começa ali. Né? E esse é um sentimento estrutural, ele tem uma origem muito de classes mais altas, classe média alta, mas ele vai ampliando um pouco, inclusive em função dos erros cometidos pelo PT, né? A questão do mensalão e tal. Né? E se tem uma coisa porque o Brasil não tem grandes divisões. Né? Essa divisão de agora, que você vê assim, entre antipetistas e petistas, né? Ela me lembra um pouco o antigetulismo e getulismo. Né? Porque é uma divisão também parecida, né? De 45 até, né? Mesmo depois que Getúlio morre, você tinha uma parcela da população que era radicalmente antigetulista. E é o mesmo perfil sociológico, e uma parcela da população que era radicalmente getulista. Né? É basicamente o mesmo perfil sociológico, só que transplantado 60 anos depois. É mais ou menos a mesma coisa. Né? O lulismo ou petismo, onde ele circula, é onde o getulismo circulava. E o antigetulismo circulava onde o antipetismo circula. Em 2002, o Lula venceu em todas as regiões do país, em todos os estados. Por que isso não acontece agora, professor? Em 2002 é uma situação muito diferente. Né? Em 2002, o Lula se impôs de maneira acachapante. Né? O PSDB, tanto que havia 3 candidatos disputando, o Serra chegou na frente, mas não chegou tanto à frente, já havia Ciro, Garotinho. Aquela eleição foi uma eleição incontestável. Se você pegar, o Lula ganha em todas as faixas etárias, ganha em todas as faixas socioeconômicas, ganha em todos os estados. De lá para cá, você começa a ter uma divisão, que é um pouco geográfica, mas é muito mais socioeconômica. Né, onde o eleitor petista vai se consolidando nos estratos populares e o PT vai perdendo eleitores nas faixas mais altas de maior escolaridade e renda, que é o inverso, por exemplo, do PT de 89. O PT de 89 ele não tinha voto nos setores populares, quem tinha voto era o Collor. O Collor, em 89, tinha voto nos muito pobres e nos muito ricos, e o PT na faixa intermediária. O PT agora tem voto nas camadas populares e perdendo voto na medida que você sobe na estratificação social. Chega na classe média alta e nas classes mais altas, o voto do PT mingua. E agora, essa é a verdadeira divisão, só que ela coincide com a divisão geográfica, quer dizer, as regiões sul e sudeste são, evidentemente, maior escolaridade, maior nível de renda do que região norte e nordeste. Fronteira agrícola, centro-oeste, a Dilma perdeu. É uma região de alto poder aquisitivo, de expansão. Né? Aquele eleitor ali não é exatamente o eleitor hoje do PT. Qual foi o peso das propagandas na TV, no rádio, dos programas? Foram responsáveis, em grande medida, por aumentar
a aprovação do governo Dilma e diminuir a rejeição a Dilma? Em parte, sim, né? Mas pouco, né? Pouco. A Dilma subiu alguns pontos na aprovação do seu governo, porque ela tinha um tempo grande na televisão, ela pôde mostrar, né, uma série de coisas e, de fato, a aprovação do governo sobe, passa dos 40%, quando no começo da campanha estava 35%, 36%. Então, e aí diminui a rejeição, tanto que no final da campanha o Aécio era mais rejeitado do que... A propaganda da Dilma foi bem feita, no sentido de mostrar o que o governo estava fazendo. Talvez tenha faltado a ela, quando você compara com outras campanhas do PT, principalmente as do Lula, um pouco de emoção. Mas isso é muito do perfil da Dilma mesmo, né? Um perfil, eu quero mostrar o que eu fiz. E aí, nesse ponto, a campanha foi irretocável, muito bem feita, mostrando, comparando e tal. Isso certamente diminui a rejeição de um governo e aumenta a taxa de aprovação. Como é que o senhor avalia a atuação da imprensa, o papel da imprensa nessas eleições? Tem a mesma influência que tinha algum tempo atrás? Vem diminuindo? Olha, veja bem, a imprensa brasileira ela é enviesada, tá? Totalmente enviesada. Se você fizer um recenseamento das revistas semanais, dos grandes jornais diários, eles, de maneira sistemática, em todas as últimas campanhas, isso, inclusive, é medido, né? Agora, se você entrar no site do IESP, no Rio de Janeiro, você vai ver o manchetômetro. O manchetômetro é um programa que mostra lá a enorme desproporção de manchetes negativas em relação a Dilma, comparativamente a Aécio. Então, você tem uma imprensa enviesada no Brasil. Ela tem tido influência? Eu diria que pouca, né? Eu acho que nós tivemos alguns episódios ao longo dos anos onde de influência marcante, o famoso debate de 89, Lula-Collor, que a Globo editou, né? E uma famosa manchete da Folha de São Paulo, quando ela tirou a Marta Suplicy do segundo turno e colocou o PSDB no segundo turno contra o Maluf. Eleição, se não me engano, de 1998. Foram momentos assim, muito marcantes de como é que eu faço alguma coisa na última hora para influenciar. Mas, tirando isso e tirando o fato de que há um viés na imprensa brasileira, claro, viés, né, esse viés é muito pouco favorável ao PT, eu acho que a imprensa ela tem menos influência do que pensa ter. Talvez Por causa das redes sociais hoje em dia? Talvez em função disso, hoje a coisa circula um pouco, embora eu acho que as redes sociais se neutralizam, né? Na realidade, se você for pensar, mas as redes sociais neutralizam o viés menos desfavorável ao PT, mas nas redes sociais há um embate também e acaba que você neutraliza. Você tem tanto a rede social petista como a rede social antipetista, você acaba neutralizando. Eu acho que, no geral, se você for depender da circulação de informações, o antipetismo ganha de lavada. Ele tem muito mais... Por isso que quando as pessoas falam, mas a Dilma tinha 10 minutos na televisão, mas é só você ver um editorial da CBN ou da Globo News para você ver que esse 10 minutos da Dilma era muito pouco em relação ao que pega Sardenberg, Miriam Leitão, Merval e todos eles que, evidentemente, né, têm um viés. Né? A imprensa brasileira, aliás, quem disse isso foi o Joaquim Barbosa, o Joaquinzão do Supremo. A imprensa brasileira não é plural. Ok, daqui a pouco, no segundo bloco, vamos falar sobre os desafios do governo Dilma, tá, professor? Mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente já volta. Até já! Todos sabem, só eu quem não sei. Todos sabem, só eu quem não sei. Os ateus já sabem dos milagres, eu não sei, não sei, não sei, não. Eu não sei, eu não sei, não, eu não sei dos milagres. Eu não
não sei, eu não sei não, eu não sei dos milagres. Estamos de volta hoje falando sobre o resultado das eleições 2014 e os desafios que deve enfrentar Dilma Rousseff em seu novo governo. Hoje estamos recebendo o cientista político Carlos Ranulfo, professor da UFMG, cientista político. Professor, qual vai ser agora a atitude da Dilma nesse segundo mandato? Há possibilidade de mudança? Deve mudar? Em quê? Eu falo da atitude pessoal da Dilma, por exemplo, de se envolver mais com o Congresso Nacional, enfim, o que o senhor acha? Vai haver alguma mudança? Olha, a Dilma, acho que ela, pelo menos no discurso que ela fez, ela disse uma coisa que eu acho que é importante, que uma vitória apertada ensina mais do que uma vitória folgada, né? Pois é, eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa é a primeira questão. O governo e o PT precisam extrair lições da vitória apertada. A margem de manobra do governo hoje é pequena, né? Então, não mudar é quase que suicídio político, né? A questão é saber em que sentido mudar, né? No plano estritamente pessoal, do estilo da Dilma. A Dilma ela tem uma coisa que de certa forma complica e que complicou nesse primeiro governo, que é uma excessiva tendência a centralizar nas suas mãos a condução do governo. Isso, inclusive, se reflete em pouca autonomia para os ministros, né? Isso, por um lado, poderia ser interessante, quer dizer, você mantém uma coerência de governo, mas, por outro lado, é quase que humanamente impossível, né, que ela dê conta de fazer isso, né? Quer dizer, você simplesmente gerir todo esse governo com um grau de centralização muito grande. A Dilma precisa delegar mais, ter pessoas com um pouco mais de autonomia, inclusive em ministérios, em funções e tal. Mas, além disso, tem o problema da negociação política, tem o problema da economia, ou seja, aí tem uma série de questões que ela vai precisar ela não pode repetir os erros que cometeu no primeiro governo. Uhum. O PT perdeu 18 cadeiras e o PMDB 5, ou seja, vai ser uma maioria ainda mais menor. Quero saber, então, quais os desafios então, que esse novo quadro impõe para a Dilma. O Congresso, a base do governo encolhe, mas isso esse dado, assim, visto em termos absolutos, ele é pouco expressivo, porque o governo, em tese, continua com 330 deputados e 51 senadores. É suficiente para aprovar o que quiser. Mas esse dado é uma bobagem, né? Assim, na verdade, o governo não tem essa base toda, porque parte desses partidos você tem sempre uma dissidência. Então, bancada do PMDB, bancada do próprio PR, mesmo o PDT em vários momentos, a bancada do PDT no Senado, metade é oposição, né? Então, quando você conta formalmente os partidos, você tem uma base, mas quando você analisa o desempenho, você vai ver o desempenho. A Dilma, dos últimos presidentes do Brasil, de Fernando Henrique Cardoso a Lula, é a que menos tem apoio no Congresso, embora ela tenha formalmente uma base grande, mas o apoio consistente mesmo da Dilma, ele inclusive foi diminuindo. Ele foi bom em 2011, caiu em 12, caiu em 13 e caiu em 14. Mas por culpa dela, inabilidade política? Por culpa...
Aí, em parte porque quando a economia vai mal, quando o governo começa a ser mal avaliado, isso se expressa também na coalizão. Tá? E a Dilma, desde 2013, ela perde muito da sua avaliação, as manifestações de junho e tal. Isso tensiona a própria base, né? Você começa a ter setores da base pensando, bom, quem vai ser o próximo presidente? Né? Então, você tem tanto uma questão de perda de desempenho, o governo de 2013, 2014 teve um desempenho ruim, isso tensiona a base, como tem também uma dificuldade da Dilma de se relacionar com os partidos, é uma dificuldade notória, todo mundo sabe disso. A Dilma não gosta muito não é muito chegada, né, a esse trâmite todo, a essa coisa de você reunir com os partidos e reunir sistematicamente. Né? Quer dizer, na realidade, com uma coalizão como a que o PT tem que trabalhar, ela teria que ser tratada com muito cuidado. Né? Reuniões frequentes, ouvir os partidos, evitar enviar projetos ou evitar iniciativas que batam de frente com a própria base no Congresso. Né? Você não pode, se você tem uma base heterogênea como é que o governo tem, que vai da esquerda até a direita, você não pode ficar trombando com ela, porque ela vai te devolver de volta esse problema. Né? O caso, por exemplo, da Constituinte, ou do plebiscito para a reforma política. A proposta pode até ter seus méritos, mas o fato é o seguinte, a base do governo não aceita. Então, pronto. Entende? Você, ano passado, quando a Dilma veio, em 2013, quando a Dilma veiculou isso, a base do governo falou, olha, não vem que não tem. E por que ela insistiu nesse plebiscito? Bom, está insistindo no erro, né? Porque porque, na realidade, o tema da reforma política é um tema que tem um certo apelo. Né? Todo mundo fala de reforma política e a Dilma tenta aparecer como quem está... Nesse sentido é bom, quer dizer, eu estou preocupada com a reforma política, eu quero que a reforma política anda, eu vou apresentar a proposta. Agora, o que ela não pode é trombar com a base dela. Entende? Ela não pode se falar, eu vou propor um plebiscito. Isso foi só uma estratégia eleitoral, o senhor acha? Olha, isso eu acho que foi um erro. Né? E não é que foi uma estratégia eleitoral, eu acho que a Dilma está convencida disso, mas ela não, acho que, e talvez as pessoas que operam com a Dilma estão convencidas disso, né? Tanto que mantém a proposta. Né? Mas a proposta é de muito difícil realização e não tem a acolhida da sua base. Então, quer dizer, ela tem no máximo a acolhida do PT e de alguns setores mais à esquerda da base, mas esses setores são minoritários dentro da base. É suicídio eu ficar mandando para a minha base uma proposta que ela não vai aceitar. Eu tô querendo... a Dilma pode colocar o ponto em pauta, mas o Congresso vai dizer, tudo bem, a gente discute. Né? Ou ela pode apresentar propostas para o Congresso, ela pode apresentar, sei lá, ela pode... O que ela não pode é falar, nós vamos fazer um plebiscito, porque isso aí o Congresso vai falar, vem cá, comadre, não é a senhora que decide isso. E por que, então, que o Congresso não aceita esse plebiscito? Por que é tão difícil? Ele não quer, o Congresso não quer abrir mão da prerrogativa de ele decidir sobre essa questão. Esse é o grande problema. Né? O que as pessoas dizem? O jogo de interesses no Congresso barra a reforma. Tá? Porque você vai lidar com uma reforma, as pessoas que vão lidar com a reforma são as diretamente envolvidas em termos de carreira política. Então, isso, evidentemente, tem um problema aí. Agora, é atribuição do Congresso discutir isso. Né? A única maneira de você tirar isso do Congresso é julgar isso para a sociedade, na forma de um plebiscito. Só que isso tem que ser aprovado pelo Congresso. O plebiscito tem que ser aprovado pelo Congresso. Então, você está pedindo ao Congresso que abra mão da sua atribuição de fazer a reforma. O Congresso não vai fazer isso, a não ser que houvesse, o que não existe, uma grande pressão popular nesse sentido. Mas não existe pressão popular por constituinte, por reforma política. Existe uma coisa que as pessoas... você considera a reforma política importante? Considero. Mas e daí? Entende? Não existe uma pressão popular pela constituinte. E outra coisa, nós acabamos de sair de uma eleição com o eleitorado dividido. Né? A parte que não votou na Dilma não vai mover um dedo
por nenhuma proposta que ela apresente, por mais que ache boa a ideia da reforma política, né? Então, apostar nisso, por exemplo, é começar errando. Né? Não pode fazer isso. Ela vai julgar capital político fora se insistir nisso. E por que o Congresso aceita discutir um referendo? Renan Calheiros disse que tudo bem, referendo. Mas o referendo não tem problema. O Congresso define uma proposta e submete à apreciação popular. O Congresso não tira a prerrogativa, né? É uma busca de um meio termo aí. O Congresso mantém a prerrogativa, ele define que pontos vão ser discutidos e para onde vai o sistema político. Uma vez definido isso, no processo normal do Congresso, submete a população. Concorda com as mudanças ou não? Sim ou não? O papel aí da população é muito menor, né? E o protagonismo fica no Congresso. O Congresso não quer abrir mão do protagonismo, embora o Congresso seja, certamente, nós tenhamos que reconhecer que o Congresso tem enorme dificuldade para avançar nesse assunto, né? Porque é difícil a construção de consensos ali dentro. É muito complicado um presidente da República se comprometer com a reforma política. O Lula não conseguiu fazer isso. O Lula enviou o projeto. Em 2007, o Lula enviou um projeto, primeiro ano do segundo mandato, o Lula mandou um projeto, o projeto foi a voto na Câmara dos Deputados e perdeu. E isso o Lula, com toda a base que tinha. Uhum. Lula, qual que é o papel dele nesse segundo mandato? Por essa inabilidade toda da Dilma em conversar com o Congresso, ele pode ser um importante ator, professor? Pode. Se fosse possível, se o perfil da Dilma permitisse, o Lula devia ser o primeiro-ministro, né? Devia logo nomear o primeiro-ministro, um chefe de gabinete plenipotenciário, mas isso nem é permitido, nem é o caso, porque o Lula foi esse, né? E aí você fica numa situação que toda vez que o Lula dá palpite, a imprensa fala, o Lula dando palpite, né? Mas, certamente, o Lula vai se movimentar, quer dizer, o grupo do Lula, né? Todo o grupo do Lula, mas não tenho dúvida, principalmente nessa negociação com o Congresso, porque vai ser muito difícil a negociação. O PMDB, quer dizer, na verdade, todo mundo tem uma... O que os partidos têm? Os partidos têm uma avaliação de que a presidente Dilma não é tão forte assim, custou ganhar a eleição, o segundo mandato é difícil. Então, os partidos já vêm para uma negociação armada até os dentes. O PMDB não vai dar mole. Ele quer logo a presidência da Câmara, quer a presidência do Senado, ele quer tudo. E pronto, ele quer simplesmente tudo, né? E é nesses termos que você vai negociar. E o PT tem quantos votos? 70 votos. Não é nada. Se você juntar a bancada de esquerda no Congresso, que apoia a Dilma, PT, PDT, PSB, não dá 100 votos. A bancada da Dilma tem 300, mas de esquerda são 100. Ou seja, é uma coligação de esquerda, mas muito mais de centro-direita. Então, é com isso que a Dilma tem que lidar. Eduardo Cunha, como presidente da Câmara, é algo para a Dilma se preocupar? Eu estaria preocupado às pêmpicas, né? Porque o Eduardo Cunha primeiro, ele não é próximo do PT, ele estaria muito mais próximo do Aécio, por exemplo, e é um deputado muito conservador, né? E é um deputado com muita ligação com o baixo clero, e aí a tendência é de um populismo legislativo, né? Quer dizer, você aprovar, você legislar de maneira populista, distributivista, aumentando despesas do governo, com essas pautas bomba que a Câmara costuma aparecer. O Eduardo Cunha é o típico populista conservador, né? É o pior cara possível para presidir a Câmara em qualquer governo, né? E no caso da Dilma, pior porque a relação não é boa. Né? Não é boa, e isso é claro que não é boa, o que torna mais difícil ainda. E ninguém controla o Eduardo. Tá? Não adianta o Michel Temer falar, ou o líder do PMDB falar, porque no PMDB ninguém controla ninguém. Cada um tem seu território, né? E manda no seu território. E o PMDB é uma junção de territórios. Olhando então para a figura do Eduardo Cunha e também para um Congresso mais conservador, a proposta da Dilma de criminalização da homofobia é quase impossível de ser aprovada. Tem a menor chance, né? Tem a menor chance. Eu acho que esse é um dilema do Brasil, né? Assim, nós vamos para o 4º governo de um presidente de esquerda e um Congresso cada vez mais conservador. É muito difícil operar isso aí, né? Quer dizer,
a coisa do eleitor, né? Quer dizer, o eleitor, quando ele pensa na presidência da República, ele vai para a esquerda, mas quando ele pensa, é claro que aí quando ele pensa para o Congresso, ele pensa desagregadamente, são milhões, né? Mas aí ele vai para a direita, né? Facilitaria muito a vida se o eleitor fosse um pouquinho mais para a esquerda, ou seja, se você tivesse um Congresso um pouco mais à esquerda, mas não temos. Não temos o crescimento da bancada evangélica, crescimento dos ruralistas, crescimento dos setores ligados à polícia, crescimento do número de... O número de sindicalistas no Congresso caiu de 48 para 36. Né? Pautas de direitos humanos vão ter muita dificuldade elas não vão avançar. A questão vai ser evitar retrocessos no Congresso. A questão dessa legislatura é evitar retrocesso. Avançar, eu acho que não avança. Uhum. O PSDB tem agora o Aécio no Senado, o José Serra, o Álvaro Dias, Tasso Gereissati, enfim, né, grandes caciques aí do partido, Antônio Anastasia. A tendência, então, é de uma oposição mais ferrenha ou o PMDB ainda é a maior preocupação, essa ala aí dissidente do PMDB? Eu acho que eu acho que você vai ter uma oposição mais acirrada, um cenário mais polarizado. E o que a oposição vai fazer? Se aproveitar das dissidências na base para se cacifar, né? Existe uma proximidade óbvia entre a oposição e vários membros da coalizão governista, né? Se você for pensar em termos de ideologia, os deputados do PP, Partido Progressista, são muito mais próximos do PSDB do que do PT. Né? Mesma coisa vale para vários deputados do PMDB. Então, numa situação como essa, uma oposição que seja capaz, e o PSDB, principalmente no Senado, tem uma tropa de choque muito boa, né? Uma oposição como essa ela vai causar um trabalho enorme ao PMDB. Quer dizer, estou dizendo o seguinte, o PMDB dividido dificulta a Dilma, mas o PMDB não tem o protagonismo da oposição. Quem vai ter o protagonismo é o PSDB. E aí se aproveitar dessa brecha na coalizão para criar confusão. Eu acho que vai ser um cenário de maior polarização do que o que foi até agora. Você vai ter uma oposição mais aguerrida. Isso só muda se e somente se, né? Dilma conseguir equacionar um outro grande problema, que é o problema da economia, que é um problema de tirar o Brasil de uma situação de baixo crescimento e inflação tensionando ali no teto. Né? Se você consegue mexer nisso, isso tem impacto. Por exemplo, a escolha de um ministro da Fazenda mais conservador, mais à direita, seria então a saída? Pelo menos pode ser, né? Eu acho que pode ser. Eu acho que a tendência é essa, né? Eu acho que o governo vai ter que recuar um pouco, pelo menos nesse primeiro ano, na questão da inflação, vai ter que tentar baixar a inflação, sem julgar o problema. O problema é esse, é que o país não está crescendo. Se você joga muito para... Ontem, agora o Banco Central já subiu o juros de novo, já estamos em 11,25. Se vocês iniciar uma escalada de subida de juros, a economia não cresce. Então, é uma situação difícil de resolver. O que a Dilma falou na campanha? O Armínio Fraga vai julgar os juros na Lua. Talvez fizesse isso mesmo, e talvez julgasse na recessão, né? com a expectativa de que daqui a 2 anos saía. Agora, se o PT fizer isso, é suicídio. Ele não pode fazer isso, ele tem que manter, porque ele não pode diminuir o poder aquisitivo dos salários, ele não pode diminuir o nível de emprego. Então, tem uma equação difícil de ser feita aí no plano da economia e que talvez seja mais complicada ainda, ou tão complicada quanto a montagem da coalizão no Congresso. E por quê? Para que as pessoas entendam por que Dilma é tão mal vista pelo mercado financeiro, professor? Porque o governo da Dilma foi mais, vamos dizer assim, mais intervencionista do que o governo Lula. Foi mais regulador. O Estado teve um papel mais em controle de preços, subsídios. O Estado mexeu muito no mercado. E o mercado não gosta disso. Agora, felizmente, o mercado financeiro não vota. Né? Então, mas é isso, basicamente.
Dilma opera num grau de intervencionismo que o mercado não gosta. O mercado segue, o mercado quer o quê? O mercado quer ampla liberdade de especulação, quer ganhar dinheiro, né? O mercado não está preocupado se a taxa de emprego vai cair ou subir, o mercado não está preocupado se as pessoas passam fome ou não passam, o mercado está se lixando para isso. É um mercado que quer ter lucro. E aí avalia que a taxa de intervenção do Estado na economia está reduzindo os seus lucros. É pura e simplesmente isso. Vamos voltar para o PSDB, porque eu quero fazer uma pergunta para 2018. Mas esse monte de grandes estrelas do PSDB no Senado, enfim, tende a aumentar, acirrar ainda mais a disputa interna e acabar enfraquecendo o partido? E aí a pergunta, em 2018, a tendência é de que vá um Alckmin, que é governador e que conseguiu aí se reeleger, ou um Aécio que acabou aí crescendo bastante com a expressiva votação? Essa é uma pergunta, né? É boa porque se nós formos levar em conta uma das mais antigas tradições políticas no Brasil, que é, para lembrar o Tancredo Neves, já que esteve tão na moda, né? Do PSD, no PSD você só tinha cacife, você só tinha voz nacional se você ganhasse no seu estado. Então, se for essa a tônica, o Aécio está liquidado, né? Porque o Aécio, a perda aqui em Minas é muito expressiva, né? Ele está sem chão aqui e isso vai ser cobrado, sem dúvida nenhuma, nessa disputa. Quer dizer, senhor Aécio Neves, por que o senhor perdeu mesmo? Né? Quer dizer, o Alckmin pode... Nós demos ao senhor 65% dos votos em São Paulo, o senhor teve só 47% em Minas. Como é que o senhor explica isso? Isso fragiliza muito o Aécio. Agora, e o Alckmin vai vir com, segundo o governo, uma base muito forte, uma máquina muito forte. O que segura o Aécio é o fato de que é o recall, né? Quando você começar a fazer pesquisa de opinião pública daqui a 2 anos, perguntando em quem que você vai votar, o Aécio vai aparecer lá em cima. E aí o PSDB vai ficar no dilema, quer dizer, aposta no Aécio, que seria, sem dúvida nenhuma, um candidato muito forte, né? Ninguém faz 48% numa eleição e some na outra, então ele seria um candidato forte, ou ele dá voz aos paulistas e aposta num Alckmin, que vai começar mais baixo nas pesquisas, né? Mas que também poderia vencer, tudo depende do cenário. Então, eu acho que isso está absolutamente indefinido. Mas o que está definido é o seguinte, vai haver disputa. Aécio não é líquido e certo para 2018, isso não é mesmo. O que é certo é Lula no PT, pelo menos é um consenso, né, entre grande parte dos petistas, mas aí tem a questão de Lula querer ou não. Quero saber se o senhor acha que o Lula é quem realmente vai para a briga em 2018, ou se para o PT seria mais interessante criar uma outra liderança, enfim, já pensar em outros nomes. Eu acho difícil o Lula ser candidato. O Lula tem problemas de saúde sérios. Ele na campanha ele demonstrava isso, né? Ele não tem mais aquele vigor que tinha. Está numa idade já tá, né? Teve um câncer. Essas coisas abalam muito, né? Eu acho pouco provável que o Lula seja o candidato. É claro que o Lula mesmo disse que prefere não ser, ele só vem se for para salvar a pátria, mas essas coisas não são bem assim. Agora, o PT não tem, evidentemente, e é prematuro pensar nisso, o PT não tem nomes óbvios, né? Ele teria um Jacques Wagner, se o Tarso Genro tivesse sido reeleito no Rio Grande do Sul, seria um nome forte, mas não se reelegeu, deixa de ser. Então, você tem Jacques Wagner, e só. Que você olha assim, nomes e que também é um nome sem projeção, teria que ser projetado. O Haddad e o Pimentel, o que o senhor acha? Não faz muito sentido, né? O Pimentel, o Haddad não faz muito sentido porque a prefeitura não está tão bem avaliada, não sei sequer se ganha em 2016, vai ser uma disputa muito dura, provavelmente perde a eleição em São Paulo, então torna-se uma... Quer dizer, você pode até lançar, pode até apostar no Haddad, claro, é uma figura que tem potencial, mas não é um candidato forte de saída, né?
O Pimentel poderia ser um candidato forte de saída, mas vai abrir mão de uma reeleição em Minas, né? Quer dizer, na verdade, tudo depende de como é que vai estar o contexto. Se o governo Dilma estiver muito bem avaliado, a coisa fica mais fácil. Se estiver muito mal avaliado, a coisa fica mais difícil. E isso interfere Mas eu não acredito que Haddad ou Pimentel sejam candidatos, eu acho que não teriam essa condição. Outra possibilidade é a projeção de algum ministro, que é algo que o PT tem dificuldade de fazer, mas que pode ser feito. Você literalmente projetar um ministro numa área-chave, e projetar um nome. Você tem 4 anos para construir um nome. Isso é possível fazer. Uhum. Terceira via. Com a ida da Marina para o PSB durante as eleições e depois com o apoio dela ao Aécio Neves, se enfraqueceu essa ideia de uma terceira via para tentar barrar essa polarização entre PT e PSDB? Marina continua forte para 2018? Não, eu acho que se enfraqueceu. Eu acho que a Marina sai mais fraca dessa eleição do que entrou. O apoio dela a Aécio é muito controverso. Contradiz todo o discurso dela sobre a nova política, contradiz a trajetória de esquerda dela, contradiz tudo que ela fez até agora. Criou um mal-estar enorme na rede e eu acho que ela queimou. Dificilmente ela pode até voltar em 2018, mas não volta mais como veio, como uma onda. Vai ser uma candidata com algum voto e tal. Eu acho que a tendência para 2018, melhor dizendo, é a reedição desse confronto PT-PSDB. A não ser, claro, que a administração da Dilma seja muito ruim e o PT entre na eleição de maneira muito combalida, o que eu acho pouco provável. Então, eu acho que a tendência é você manter essa bipolarização, aí por um tempo ainda. Quero agradecer demais a presença do senhor aqui mais uma vez. Muito obrigado, viu, professor? Ok, estou à disposição. Ok. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@gmail.com. Um grande abraço a todas e a todas e até a próxima.